Bom dia, amados. Estamos hoje no Meditando em Deus novamente, lendo o livro de Efésios, capítulo 4, de 27 a 30. Efésios 4, de 27 a 30, Paulo, o grande apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como é tremendo ver tudo isso, né? Através de atitudes práticas podemos viver uma vida agradando o coração de Deus ou uma vida onde você vai dar legalidade e lugar ao diabo. A escolha é sua, através das suas atitudes, através das suas ações, através das suas palavras, daquilo que você faz. Ou você agrada o coração de Deus, ou você agrada o coração do diabo e se coloca num jugo terrível. Aqui a Bíblia começa falando sobre isso. Não deis lugar ao diabo. Meu irmão, não permita que nenhuma atitude carnal, permita que Satanás entre na sua vida, no seu coração, na sua alma e destrua você de dentro para fora. Não dê lugar para ele. Não abra brechas na sua vida, ou seja, portas espirituais para que ele entre, detone e destrua a sua vida. Paulo continua dizendo, falando, não furte, ou seja, não roube, não engane, também poderia ser trocado pela palavra engano. Quantas vezes as pessoas enganam os outros e acham que o engano não é nada? O engano é tão terrível quanto o roubo. E quem engana, do ponto de vista de Deus, também é ladrão. Então a Bíblia está dizendo, não furte, não roube, não engane, mas trabalhe. O trabalho é algo tremendo, é algo que foi criado por Deus antes do pecado. Tem gente que acha que o trabalho foi criado com uma maldição do pecado. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus já havia entregado para Adão a administração, a mordomia, o controle e o cuidar de todo o jardim do Éden antes do pecado. O que acontece é que depois do pecado o trabalho se tornou mais pesado, mais fadigoso. Mas o trabalho é uma bênção de Deus. E através do trabalho é que nós geramos riquezas, é que nós sustentamos a nossa família, é que nós recebemos valor. E não apenas isso, também através do trabalho nós damos significado à nossa vida. Nós nos sentimos úteis à sociedade, úteis como pessoa. O trabalho dignifica o homem. Esse velho ditado é uma grande realidade. Então trabalhe com diligência, mas também com equilíbrio, sem trocar as prioridades, sem arrebentar com a família, sem pensar só em trabalho e dinheiro e acabando gerando uma série de transtornos na sua vida. O trabalho é importante, mas ele deve ser equilibrado na sua vida e no seu coração. E quando gerar esses recursos, essas riquezas, a Bíblia diz que nós devemos repartir com os outros, com os necessitados. Deus nos abençoa para que nós sejamos canais de bênção a outros. Entenda isso. Deus te abençoa, Deus quer te prosperar, sim, mas para que você prospere outros. O favor divino, a bênção divina tem essa função, não apenas de nos abençoar de maneira egoística, não, mas sim abençoar as demais pessoas, ajudarmos aqueles que têm necessidade. Sabe, faça isso, é importante para que você alegre o Espírito Santo e alegre o coração de Deus. Outra coisa que Paulo fala é que da nossa boca não sai a palavra torpe. A palavra torpe significa podre, ou seja, palavrões, coisas sujas, imundícias. Tudo aquilo que sai da sua boca, que fere alguém, que machuca alguém, ou que é palavra inútil, palavra suja, deve ser retirado do seu vocabulário, da sua boca, porque isso denota um coração terrível. Crente não pode falar palavrão, crente de maneira nenhuma, isso é uma deformidade, é uma anomalia. Se algum crente fica falando palavrão, isso é normal para quem não tem Deus, mas para quem tem Deus,
É diferente as coisas. Nós temos que ter a boca limpa, pura, santa, um instrumento, um canal de bênção, de vida para as pessoas, como a Bíblia diz, para que nós possamos edificar as pessoas através da nossa boca e agirmos e falarmos cheios da graça de Deus para que corações e vidas sejam abençoados. Será que você tem vivido nessa dimensão? Será que você tem vivido dessa maneira, querido? Não falando besteira, malícia, palavra podre, palavrão, sujeira, coisa que não deve, usando a boca como maldição e não como bênção. Sabe, a tua boca foi feita para abençoar os teus filhos, o teu cônjuge, foi feito para abençoar as pessoas e não para soltar os cachorros, para falar mal, para destruir a vida, para destruir pessoas, e muito mesmo ficar blasfemando, tagarelando, falando besteira. Tem um provérbio que diz que do muito falar não falta transgressão. Quem fala demais acaba caindo em pecado, em transgressão, em iniquidade. Então controle a tua língua. Isso é um sinal de uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. De uma vida que tem Jesus como verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida. E Paulo termina o trecho dizendo: não entristeça o Espírito Santo. Entristeça com o quê? Com as coisas que ele falou anteriormente. Com a ira, com o furto, com palavras podres, com tudo isso, querido. Com tudo isso que a gente faz, atitudes erradas entristecem o Espírito Santo. Atitudes equivocadas, sabe, trazem ao Espírito Santo tristeza. E tome cuidado, querido, porque entristecendo o Espírito Santo e não corrigindo o erro, você pode levar a um estado pior de alma e de vida, onde pode chegar um momento que o Espírito Santo perceba que você não está nem aí para o pecado, nem aí para Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser apagado, ou seja, pode sumir, desaparecer, desvanecer, sair fora de você, do seu corpo, da sua vida, e você perder a salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo de Deus para o dia da redenção. Ou seja, através do Espírito Santo, Deus identifica quem são os seus filhos. Porque só quem é filho de Deus, quem foi regenerado pela palavra do poder, pela ação e a obra do Espírito Santo no novo nascimento, tem esse selo, tem essa marca de Deus para o dia da redenção. Então, meu amado, cuide do Espírito Santo. Cuide como? Fazendo coisas que agradem a Deus. Atitudes de crente, atitudes de homens e mulheres de Deus. Não furtando, trabalhando com diligência e amor, repartindo com outras pessoas, não falando coisas podres, não dando lugar ao diabo, falando coisas que edifiquem, falando de maneira polida, cheio de graça, cheio de unção, pedindo sabedoria de Deus ao falar com as pessoas. Sabe, não é fácil falar com as pessoas. Muitas vezes a gente é mal interpretado, a gente é julgado. Por isso nós precisamos pedir a sabedoria de Deus, como fala Tiago. Se alguém é falta em sabedoria, peça a Deus, mas de coração, sem duvidar. Porque Deus é doador, Deus derrama a sabedoria sobre as nossas vidas e a nossa boca foi feita para ser bênção a outras pessoas. Não entristeça o Espírito Santo, porque ele é o selo do dia da redenção. A minha oração é que nós possamos entender tudo isso, possamos trabalhar com amor, possamos encontrar significado no nosso trabalho, possamos receber de Deus prosperidade para que possamos ser sensíveis à necessidade dos outros, repartindo as riquezas que Deus tem derramado sobre nós, e que a nossa boca seja uma fonte de vida, de bênção e de graça ao Senhor, e que possamos guardar com todo o nosso coração e proteger o selo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que possamos viver uma vida no Espírito, cheio de Deus, cheio de unção, cheio do Espírito Santo do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.